Boa noite. Hoje na live falaremos sobre ESG no mercado imobiliário. O principal eixo será sustentabilidade. Muita gente fala sobre governança, sobre pilar social também do ESG, mas pouco é falado efetivamente do pilar ambiental. E aqui hoje nosso viés vai ser sobre o pilar principalmente de sustentabilidade. Por isso que eu trouxe 3 mulheres especialistas nesse tema de sustentabilidade, de ambiental, para a gente conversar cada vez mais sobre como aplicar isso dentro do mercado imobiliário. Então nós temos a Brunella Veronese, ela que é engenheira ambiental com 18 anos de experiência de atuação. Já tem muita questão que ela já trabalhou, que ela já atuou, que é justamente sobre essa questão de ambiental e sustentabilidade. Inclusive, ela é a fundadora da revista Na Prática Ambiental, que inclusive eu sou a embaixadora junto com as colegas que vão participar da live hoje. Também estaremos aqui com a Socorro Marques, ela que é bióloga, consultora ambiental, especialista em ecologia e licenciamento ambiental, sócia-diretora de sua empresa, justamente de consultoria ambiental, embaixadora da prática, da revista Na Prática Ambiental, e ganhadora do prêmio de melhor profissional de 2023. Então, gente, só tô trazendo mulher top, que sabe do tema. E a terceira é a Thaís Carvalho. Ela que é analista ambiental ali da Fiocruz aqui do Rio de Janeiro. Tem 9 anos de experiência em gestão ambiental e sustentabilidade. Formada em turismo, para vocês terem noção que ela é formada em turismo, gente. Especialista em gestão ambiental pela UFRJ. Embaixadora também da revista Na Prática Ambiental. Então, vou trazer aqui elas 3 para entrarem. E aí, gente, boa noite. Tá conseguindo me ouvir, me ver todo mundo? Sim. Boa noite. Brunella botou o capacete, gente. Ela tá uniformizada. Já estou pronta. Estou pronta. Já botou o filtro aqui já. Na prática. Vendo aqui quem tá aqui online. O filtro não fica bem para ela, até parece, toda lindona aí, loira, linda. Não fica bem para mim. Falei, ai, meu bem, se não ficar bem para ti, imagina pro resto. Tô vendo aqui quem tá online. Boa noite, gente, que tá aqui ouvindo a live. Hoje a live será sobre ESG no mercado imobiliário, focando no pilar ambiental e sustentabilidade. Porque eu tô com 3 mulheres que atuam na área ambiental e sustentável. Então, para quem quiser aqui ouvir, vai ficar gravado assim. Eu sempre deixo as lives gravadas para quem quiser visualizar depois de forma completa. Mas quem tiver dúvida, já pode botar aqui embaixo, na caixinha, quem quiser perguntar alguma coisa pra gente sobre o tema. E aproveita, gente, clica nesse aviãozinho aqui do lado e encaminha para os profissionais que vocês conhecem, que precisam ouvir e conhecer mais sobre isso. Porque a ideia que a gente trazer aqui é muito mais sobre a parte de educação até, de falar que existe esse pilar, que ele é necessário, que ele é importante e que, inclusive, é serviço, sim, que vários profissionais trabalham com isso e é essencial porque nós temos legislações que obrigam e fiscalizam sobre essa questão. Então, meninas, muito obrigada. Boa noite a todas vocês pela sua disponibilidade de conversar um pouquinho sobre o tema. E de início, eu já queria passar a primeira pergunta para vocês se apresentarem, porque acho que é muito importante vocês falarem como que vocês chegaram na área de ambiental. Porque a gente tem uma bióloga, uma formada em turismo que foi para gestão ambiental e uma engenheira ambiental. Então, acho que é maravilhoso que a gente tem uma junção de várias caixinhas, mas que todas chegam no mesmo fim, na mesma finalidade, que é essa integração com o meio ambiente, essa integração com a ecologia. Brunella, você pode começar falando um pouquinho de como que você chegou na parte ambiental? Posso. Bem, boa noite a todos, né? Obrigada quem se disponibilizou a entrar, né, hoje na live. A gente está aí todo mundo se aquecendo pro carnaval e a gente aqui no maior papo cabeça, né? Então quem está aqui já merece um ponto a mais, né? Bem, eu entrei, na verdade, eu comecei meu primeiro vestibular foi em engenharia da computação. E aí eu não passei, mas passei para produção. E aí comecei e falei, acho que não. Aí a minha mãe é bióloga.
E o IFES, né, o Instituto Federal do Espírito Santo, abriu um curso de tecnólogo em saneamento. Aí eu cheguei em casa e minha mãe, olha, eu te inscrevi no curso tecnólogo em saneamento. Vai fazer o vestibular. Fiz vestibular, passei, comecei o curso perdida, né? Isso já fazem 20 anos, gente. Naquela época, meio ambiente era a profissão totalmente do futuro, né? E aí, cara, a vida levou, assim, né? O meio ambiente me encontrou. Eu fiz administração também na federal ao mesmo tempo, porque eu confesso que eu não acreditava no curso. Eu fazia, mas assim, falava, o que eu vou fazer, né? A gente brincando na faculdade falava assim, a gente vai estudar para ser gari, né? Porque, tipo, o que a galera quer com o meio ambiente nesse país? Nada, né? Então, bem, aí foi. Daí eu acabei entrando no mercado, tive que mudar de cidade, mudar de estado, atravessar o país, na verdade. Fui trabalhar no Pará, porque no Espírito Santo as vagas eram muito restritas e tal. Entrei na engenharia ambiental nessa história toda, fiz mestrado, enfim, eu acho que a vida me levou, assim. Hoje é uma profissão, eu gosto muito, muito de atuar com ela, apesar de várias frustrações por trás, mas ainda assim, acredito que eu estava até aqui relendo algumas coisas para ver o que eu ia falar, né? E eu abri a página de quando na prática começou, que ainda está no meu caderno, né? E aí eu acredito, assim, que a gente acredita na prática que a gente, juntos, nós somos mais fortes, né? Então, eu construí uma carreira que eu me orgulho muito como pessoa, eu não imaginava chegar, né? Hoje eu converso com pessoas ao meu lado que chegaram também no mesmo lugar, né? Eu falo assim, você se imaginava chegar aqui, ser engenheira, master de uma grande multinacional? Não é todo mundo, né? Nem todo mundo se imaginava. Então, pelo menos hoje, apesar de um pouco cansada da área, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso ao longo, eu pelo menos consigo ajudar quem está ao meu redor, né? Então hoje já é mais meta ajudar quem está ao meu redor e entrar na área e fazer isso aqui dar certo do que de fato eu ter procurado o meio ambiente, assim. Mas enfim, estamos aí, tô à disposição sempre, né? Quem me conhece sabe. E meio ambiente acabou virando uma paixão mesmo. Tá ótimo. E agora, Thaís, você, do turismo, como chegou na parte de gestão ambiental? Fala para mim. Então, é um pouco diferente, né? Apesar dessa área aí do turismo ter muita relação também com o meio ambiente. Mas eu caí assim também na área ambiental, porque foi assim, desde a época do meu vestibular, eu queria fazer biologia, eu sempre me identifiquei muito com a área ambiental. E só que eu fui assim bem seletiva, né? Eu queria entrar na faculdade pública e entrar pela área de humanas, que é o que eu sempre tive mais aptidão e mais gostei. E aí acabei passando para turismo, passei para letras também, fiz também letras na UFRJ um primeiro período ao mesmo tempo que o turismo. Dentro do turismo sempre me apaixonei pela área ambiental, turismo rural, turismo ecológico, ecoturismo. E aí comecei a entrar nas pesquisas nessa área, né? E até que eu fiz um estágio, que eu sempre gosto muito de falar, né? Que foi um estágio voluntário em Fernando de Noronha, onde eu trabalhei para o ICMBio. E foi lá que eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com isso. E aí, depois que eu me formei, assim, abre um leque de opções, né? Eu também já tinha feito estágio na área mais operacional do turismo, em agência de viagens. E aí eu fui mudando completamente. Aí fui conversando com amigas que também saíram da faculdade de turismo, se especializaram na área ambiental. Fiz a especialização e, graças a Deus, consegui começar a trabalhar na Fiocruz logo na área, né, no departamento de gestão ambiental. E aí foi assim, aí hoje em dia a gente vai fazendo outros cursos, se especializando cada vez mais, né? Porque a área da sustentabilidade agora é isso, tá bombando e a gente precisa sempre estar bem atualizado. Eu fiquei curiosa com esse estágio voluntário em Noronha, gente. Tá de maravilhoso. Graça. Esse aí eu ia até de graça, hein? Pois é.
A experiência foi uma experiência incrível, né? O que a Brunella já até falou em outras lives também, que a gente conversou, aquela coisa da gente se jogar para a experiência, né? Se aventurar mesmo um pouco. E foi uma experiência incrível porque eu trabalhava com pesquisa tanto da área ambiental quanto de turismo lá em Noronha. E para o ICMBio mesmo, né? Que é o órgão fiscalizador. Então, assim, era o estágio mesmo, o compromisso, a obrigação, era pouco tempo de trabalho, a gente tinha bastante tempo também para fazer outras coisas, né? Passear, tinha essa parte boa. Mas, assim, o tempo todo nós estávamos ali dentro da legislação das unidades de conservação, né? Até por trabalhar dentro de um Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Então, ali eu aprendi muito na prática, assim, uma evolução do que eu não aprendi em 5 anos de faculdade, ali eu aprendi em 4 meses. Então, é uma coisa que eu levo, assim, para a vida, com muito carinho, muito orgulho de ter feito parte dessa equipe lá no momento. Socorro! E você, como que foi como bióloga? Gente, vou ter que revelar aqui um segredo meu. Algumas pessoas que já estão mais próximas de mim, conhecem minha trajetória, já sabem. Mas eu tive um grande dilema no meu 3º ano do ensino médio. Eu quase fiz biologia. Que legal. Pra vocês verem que tudo tem alguma justificativa. Por quê? Eu amava genética e ecologia. E eu tinha muito esse feeling para biologia. Eu ia muito bem. Os professores de casa, porque você não faz biologia, ou faz medicina, algo para esse lado. No final das contas, eu acabei não indo, pela insegurança mesmo, sabe? De não entender muito bem como funcionava a carreira de biologia e tal. E aí eu acabei indo pro direito. Mas nos últimos anos o coração voltou a pulsar, né? Porque, gente, não é possível que eu não tenha como voltar lá pro ambiental, pra parte de ecologia. E aí eu tô tentando trazer de volta, né? Pois é. Mas, Socorro, como foi essa experiência como bióloga? Então, boa noite. Eu sempre morei, né, no campo, me criei na zona rural, então eu sempre tive aquela expectativa, né, e de ter aquele contato direto e de saber que quando eu fosse me formar seria na área ambiental. Então já fui para o ensino médio já sabendo que seria essa área. E aí ingressei na faculdade, concluí, né, a faculdade em Ciências Biológicas e aí fiz a pós-graduação em Ecologia. Então sempre um ligado ao outro. E aí, para me adentrar nesse ramo da consultoria, eu fiz um estágio na Secretaria do Meio Ambiente da minha cidade, e aí foi quando eu peguei casos de legislação, comecei a estudar legislação, porque até então eu fiz a licenciatura em Ciências Biológicas. Então, tudo era para mim lecionar. Só que eu tinha aquela vontade de atuar no campo, de ir a campo. Então, eu identifiquei que não seria lecionar o meu direcionamento, seria mais para atuar no campo. Então, me especializei em ecologia para poder ter essa expertise a mais e poder estar aí atuando na parte do campo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque hoje, com a minha licenciatura, eu consigo, né, ministrar cursos, consigo ministrar palestras, e com a parte, como conseguir agregar a pós-graduação, conseguir a carga horária técnica para estar me credenciando junto ao CRBio, posso atuar, né, no que eu gosto mesmo, que é o campo, de estar lidando aí com o agricultor. Não é à toa que a minha consultoria ela é voltada para o ramo da agricultura. Pois aí eu tenho esse contato direto com o homem do campo, com a regularização, onde a sustentabilidade cai muito bem de sair, né? Hoje, como a Thaís falou, é um assunto que está bastante em auge, no auge. As pessoas falam muito em sustentabilidade. E a gente, enquanto consultor ambiental, tem que prezar muito nesse assunto, tem que saber abordar e colocar de forma coerente, né, tal assunto que está tão no auge que muitas vezes as pessoas entendem, subentendem de uma forma errada, praticam de uma forma errada e dizem, né, que são sustentáveis. Eu sou totalmente sustentável, né? Então é um assunto que a gente precisa ter muito cuidado ao abordar, ao explanar e ao poder estar aí vivenciando no dia a dia. Eu acho que é importante a gente começar pela experiência, entender um pouquinho da trajetória de cada uma, porque a gente já entende que por mais que sejam pontos diferentes, está todo mundo no mesmo caminho. Está todo mundo ali tentando organizar, direcionando cada um desses tópicos aqui dentro do mercado, seja na questão ambiental. Eu acho que a Brunella travou aqui o vídeo dela. Você
se ela está ouvindo ainda, mas acho que daqui a pouco ela deve cair, porque travou aqui, talvez seja alguma inconsistência da internet. Mas é importante, foi eu falar, já sei de cor quando alguém vai cair da live. E aí o que acontece? É muito importante a gente conhecer a efetiva trajetória da pessoa, porque a gente já consegue ter uma ideia do que a pessoa realmente vai conseguir tratar e trazer. Por mais que seja ambiental, a gente tem vários vieses diferentes. Brunella é engenheira, a Thaís está nesse viés de gestão ambiental pelo turismo e, efetivamente, a Socorro está ali especificamente como bióloga. Então, por mais que todo mundo esteja ali, tem essa intersecção de diferentes vieses sobre a área. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente conversar. Uma questão que eu queria trazer agora, muito importante, que é o tema da live, a gente vai começar a trazer, é sobre o que é o ESG. Muitas pessoas ainda não sabem, já ouviram falar sobre essa sigla, né, essa questão, mas não sabem muito bem efetivamente do que se trata. E aí eu quero trazer na prática para vocês o que é ESG. O ESG, gente, veio principalmente para corroborar, para dar a mão junto à Agenda 2030 da ONU. Porque nós temos várias questões de metas internacionais, mundiais, para essa organização em relação a várias questões de mudanças climáticas e problemas, gente, socioambientais. E com isso, a ONU pensou em organizar essas informações, transformar em metas e trazer uma agenda. Claro que o mercado, efetivamente, o mercado empresarial pensou em se adaptar, teve que se adaptar de alguma forma. E uma dessas formas de adaptação é justamente a parte de práticas. Pensar algum tipo de prática que seja do viés ambiental, que seja do viés social e de governança, de compliance, de transparência, para adequação do mercado. Quem precisa se adequar ao mercado, gente? Todo mundo. É como se fosse um efeito dominó. Então, por mais que as grandes empresas internacionais, multinacionais, sejam as primeiras da fila a serem fiscalizadas para fazerem isso, todas as demais do efeito dominó, que sejam fornecedores ou parceiros, precisam fazer essas adequações. Porque a tendência é que esses negócios sejam fechados apenas por quem segue as adequações de fiscalização, de legislação, de questões internacionais. Então, tentei simplificar isso aqui para vocês entenderem, para quando ouvirem de novo essa sigla, entenderem mais ou menos do que se trata. Quer dizer que a gente tem muito mais coisa, o buraco é muito mais embaixo, como a gente fala na gíria em geral. Mas a ideia hoje é a gente focar em sustentabilidade. Então, as meninas vão trazer pontos do que elas têm na expertise delas, que a gente consegue colaborar no mercado imobiliário. Porque lembrando que o mercado imobiliário, a gente tem a questão da construção civil, temos a questão da administração dos imóveis e também temos a questão da reorganização, da circularidade desses imóveis. Então, a gente tem que pensar que esse imóvel vai ficar mais tempo ali. Será que ele consegue ser reutilizado? Será que esse material consegue se transformar em uma outra função? E até mesmo as empresas, os parceiros, os profissionais que atuam, será que eles conseguem ter práticas para isso no mercado? Então, a ideia é a gente trazer várias ideias aqui do que as meninas já aplicaram dentro da realidade delas, nas empresas, nas experiências, para que vocês já consigam entender que a gente precisa fazer isso dentro do mercado imobiliário. Como a Brunella. Brunella, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, então ela está aqui, beleza. Porque agora você sumiu da minha tela. Meu celular, gente, meu iPhone, ele me faz passar vergonha toda live. Ele esquenta e desliga sozinho. Ele fez greve, ele não quer participar disso. Eu queria que você, dentro da sua experiência, já trouxesse, talvez, ou o conceito de sustentabilidade, ou o que você já viu na prática de sustentabilidade de uma forma geral. Cássia, eu acho que é muito importante, o ISD está na moda, mas as pessoas estão trazendo ela de forma muito superficial, né? E ainda desalinhado com o seu propósito, né? Eu gosto muito de análise de risco. Eu acho que quando você pensa no I, né, vamos lá, para o mercado imobiliário, vamos pensar aqui, né? Se hoje, eu acho
acho que a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: se o mundo não resolver os problemas ambientais dele, a sua empresa vai ser afetada de que forma? Porque, assim, se a gente não resolver qual é o risco, né, de tudo isso que está acontecendo hoje sobre o seu negócio, né? Eu vou dar um chute aqui. Eu tenho um negócio que mexe com água. O estado do Espírito Santo, até semana passada, estava em calamidade pública por causa da extrema seca. Negócios que mexem com água talvez não se sustentarão num futuro muito próximo, né? Então, assim, a gente tem que olhar meio ambiente sobre o risco, o risco e oportunidade, né, da sustentabilidade. Então, assim, se isso tudo que está acontecendo não for resolvido, o seu negócio vai ser afetado. Aí vamos pensar, né, no mercado imobiliário, né? Construção civil. No que a construção civil pode ser afetada se tudo isso continuar acontecendo? Crise hídrica, crise o calor excessivo, né? E aí a crise climática, você precisa pensar em alternativas para construções mais ambientalmente adequadas, né? Vamos lá. Resíduo de construção civil, até quando vai ser normal, né? Vai construir um prédio aqui do lado do meu. Destruíram tudo ali. Eu acho que saiu mais de 50 caminhões de resíduo de construção civil. Gente, não vai ter lugar para tudo isso ser armazenado, não, se não tiver destinação correta, né? Se não reciclar. Então, a gente precisa olhar, eu vejo de duas formas. Uma é olhar sobre o risco do que está acontecendo sobre os negócios imobiliários em si, e aí, assim, as empresas têm que parar de fingir que elas fazem meio ambiente. Eu tenho uma empresa, sei lá, né? Eu tenho uma empresa que faz roupa. A gente sabe que é um dos ramos mais poluidores, né, do mundo, a indústria da moda. Aí eu distribuo ecobags, sabe? Então, quando a gente alinhar, né, sustentabilidade com a competência central da organização, acho que esse é o ponto, né? Qual é a competência central da empresa lá do ramo imobiliário? Vamos supor, é uma empresa de tecnologia. Então, o mundo precisa de tecnologia para dar alternativas mais sustentáveis. Então, que essa empresa do ramo imobiliário, da construção civil, que ela dê alternativas mais sustentáveis, né? Então, pensar em competência central, eu acho que esse é o desafio, porque dizer que eu segrego resíduo, ou eu moro num prédio que a construtora na propaganda disse que ele seria sustentável. E aí, ele não tem nem coleta seletiva implantada direito porque as lixeiras estão erradas. Esses dias eu fui lá reclamar porque no meu município tem coleta seletiva, se eu não me engano ainda é uma das melhores no Brasil, saiu um ranking aí, e no prédio que eu moro não. Aí eu segrego tudo e chego lá embaixo, mas a construtora vendeu como se nós fôssemos um prédio, sabe, ambientalmente correto. Então, assim, o que você, como empresa, tem que fazer, né? Que soluções? Eu acho que no mercado imobiliário, a solução para os resíduos de construção civil, ela é urgente, né? E um outro ponto são as soluções para um ambiente mais agradável, né? Assim, na construção de loteamentos, que eles não tenham só lotes, né? Que eles tenham áreas arborizadas, que eles respeitem ali córregos d'água, enfim, né? Acho que a gente tem que pesquisar, né? Tem muita solução no mercado, mas não vai distribuir ecobag, né? Pelo amor de Deus, vamos trazer soluções que tenham a ver com o eixo central do seu empreendimento, né? Mas vou deixar as meninas falarem aí também. Eu vou só comentar o que a Brunella trouxe, porque quando eu comecei a entender o que era ESG e entender o que era essa sigla, do que ela se tratava, eu comecei a virar tipo essa fiscalizadora. E tipo, caramba, ESG, mas você tá fazendo o que com isso, sabe? É um pilar social, a gente está criando várias iniciativas para contratar as pessoas que, teoricamente, não estão dentro da questão mais salariada. Beleza. Vaga para ser iniciativa, preferencial para mulher. Eu queria que fizesse uma pesquisa da quantidade aberta versus a quantidade de mulher contratada. Exatamente.
tem com certeza isso, e para a mulher se manter também ali dentro, né? Porque às vezes o próprio sistema não faz com que ela tenha esse espaço para atuar, para trabalhar. E é claro que a gente está trazendo esse viés de crítica do que, caramba, a gente vê muito marketing nisso. Muita questão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho certificação. Mas como que a gente traz para a prática? E aí eu comecei a perceber que, caramba, é claro que a gente não vai resolver tudo de uma vez só. Porque primeiro que são anos, todo mundo fazendo besteira, todas as empresas fazendo besteira, seres humanos fazendo besteira que a gente não vai conseguir resolver de um dia para o outro. Mas a partir do momento que cada empresa, cada profissional, cada parceiro consegue se organizar minimamente do que se propõe e consegue ter suas próprias iniciativas, isso já contribui para uma forma geral do que está acontecendo. Então, o que a Brunella trouxe aqui de exemplo acho que foi maravilhoso, principalmente para a realidade dela. Dentro da realidade dela, ela viu, tá bom, estou num condomínio sustentável, mas eu não estou vendo a sustentabilidade. Eu vou fazer o quê? Fiscalizar. Eu vou ali avisar, olha só, isso aqui não está dando certo, a gente precisa organizar. Porque a Brunella, dentro da capacidade dela, que ela conseguiu fazer além do trabalho dela na empresa, ela viu que no lugar que ela mora, ela consegue organizar isso, de fiscalizar, de verificar. Eu acho que vai muito além disso, vai no nosso dia a dia. Então, assim, eu queria ouvir um pouco mais sobre a Thaís e sobre a Socorro, o que elas pensaram sobre isso. Se elas querem complementar um pouco mais sobre SG, sobre sustentabilidade, ou talvez algum tema, alguma iniciativa que elas viram ou conhecem, já fizeram, que acredita que dá para ser aplicada. Thaís ou Socorro? Quem que quer ser a próxima agora para conversar um pouquinho? Eu posso falar. Então, vai lá, Socorro. Complementando o que a Brunella falou, é aquela questão que a gente abordou inicialmente. Vende-se, né, muito uma ideia central, que é bem, tudo muito lindo, muito legal, e na realidade a gente percebe que não. E nós, enquanto profissionais ambientais, o nosso papel é de fiscalizar, assim como ela fez. Muitas vezes a gente se omite, né? Não, mas quem sou eu para poder dar uma palavra, para poder fazer alguma coisa? E o nosso papel enquanto cidadão é cobrar, né, se realmente vai ser feito, porque a gente sabe que no papel tudo é perfeito, tudo é muito bonito. A gente precisa ver mesmo a prática. Do que adianta a sustentabilidade se você só coloca ela no papel e não vai fazer na prática? Você vê que aquela empresa está vendendo uma sustentabilidade, né? Fala muito e não pratica. Então, aqui, na minha realidade, como é mais voltado para a área rural, a gente vê que também já está chegando essa parte da sustentabilidade, mas uma sustentabilidade não efetiva. E uma sustentabilidade que não se aplica. E aí a gente vê que muita gente vende um produto, vende um serviço, mas aquilo nunca é efetivo. Então, a gente precisa mesmo ter essa consciência e essa autonomia de poder estar praticando de fato e tirando aquele projeto do papel. E você? Então, aí vou complementar um pouquinho também de acordo com a minha realidade, né? Por trabalhar no órgão público, e a Fiocruz, que é uma grande instituição aí de renome, né, da área da saúde, nós lá, isso que a Brunella e a Socorro falaram, realmente acontece muito, que é o chamado greenwashing, né? Que a gente também sempre fala, porque as empresas se pintam de verde, porque hoje em dia é moda, além de ser moda, elas têm que fazer, e isso também traz retorno financeiro, né? Marketing, enfim. O que eu posso falar das instituições públicas, que com certeza a Fiocruz e diversas outras que a gente conhece também, troca, né, ideias, dialoga com outras instituições, que a gente ainda tem uma lacuna, vários desafios também para desenvolver, várias coisas a serem aprimoradas. Porém, assim, da minha experiência, graças a Deus e por competência do nosso departamento também e de outros ali da Fiocruz, a gente consegue desenvolver um bom trabalho, até porque a cobrança do CGU, do TCU é muito forte, né? Então, a gente precisa prestar contas semestralmente, anualmente. E o SG,
em si, ele é muito voltado para a área corporativa, né, para a área privada. Porém, as instituições públicas agora elas também estão tendo que se adaptar. Só que eu vou até trazer uma coisa para vocês que talvez seja um pouco novidade, não sei se todos já conhecem. Na instituição pública, desde 2010, a gente tem uma obrigação de prestar contas através do PLS, que é um documento regulamentado pelo Ministério, atualmente o Ministério de Ciência e Inovação, o MGI, né? E é o chamado Plano de Logística Sustentável. Então, não é só a Fiocruz que tem que fazer, são todas as instituições públicas. E ali é onde nós mostramos o que a gente faz, né, voltado para a sustentabilidade. E, por exemplo, falando da Fiocruz em termos de gerenciamento de resíduos sólidos, né, como a Brunella falou de coleta seletiva, a Fiocruz, principalmente por ser uma área da saúde, ela tem que ter muito cuidado, cumprir ali item a item da política nacional mesmo, várias RDC, CONAMA, CONEMA, todas as legislações, né? Porque senão a gente vai ser multado por crime ambiental. E até porque ali a gente trabalha com diversos tipos de resíduos, biológico, infectante, temos hospitais, laboratórios, temos uma área grande administrativa, e aí entra que a gente tem também a parte de construção civil, porque, inclusive, onde eu trabalho é chamada Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi, a COGIC, né? E é uma coordenação, como o nome já diz, de infraestrutura, que ela vai trazer, justamente eu trabalho num prédio com os engenheiros, os arquitetos, que elaboram os projetos, os termos de referência das construções da Fiocruz. E a Fiocruz ela é espalhada por todo o Brasil. Então, a gente tem que mesmo seguir diversas diretrizes, cumprir as legislações e se atualizar agora também com essa pegada do ISD, né? Mas que a gente já tem mesmo, por lei, a gente já tem que cumprir essas obrigações legais. E realmente, o que eu vejo, Cássia, de maior dificuldade hoje em dia, até porque eu trabalho com educação ambiental, né? É justamente isso, é a participação das pessoas, é a colaboração, é o engajamento, a conscientização. A gente ainda tem muita dificuldade nisso, né? Quando a gente fala, por exemplo, do programa de coleta seletiva, por que na maioria dos lugares não funciona? Porque as pessoas acham que é isso, como a Brunella falou, o empreendimento vai colocar os seus coletores seletivos na frente do empreendimento e vai dizer que tem coleta seletiva. Isso não é implantar coleta seletiva, né? Para você implantar e ter sucesso num programa de coleta seletiva, como a gente tem na Fiocruz, que é institucional, e até depois a gente pode deixar aberto aí o link para consultar o nosso PLS, porque é um documento público e que muitas pessoas não sabem, né, nem que existe isso. E a gente fala ali do programa institucional de coleta seletiva da Fiocruz. Por que funciona? Porque tem por trás treinamentos massivos, mensais, né? Além de campanhas, ações ambientais que eu fico aí divulgando, porque se a gente não fizer isso, não vai funcionar, né? Então a gente tem um programa mesmo completo, com as etapas de implantação, e aí a gente até já conversou, outras instituições já vieram conversar com a gente para saber qual é o segredo da gente conseguir reciclar cerca de 16% dos nossos resíduos, que ainda é pouco, tá? A gente pode chegar aí numa margem de 30% a 35% tranquilamente, mas se comparado ao Brasil, que recicla aí em média de 3%, a gente ainda está bem avançado. E aí o que eu sempre passo nos treinamentos, nas palestras, é isso, gente. O grande segredo é apostar na comunicação ambiental, nos treinamentos, nas palestras e nas ações ambientais. Porque quando você tem um público diverso, assim como o mercado imobiliário também com certeza vai ter, o público do engenheiro, do arquiteto, do comprador dos condomínios, você tem que atacar de diversas formas, porque senão você não vai conseguir
plantar, né, é um trabalho de formiguinha, então você não vai conseguir atingir a todo tipo de público. Então, eu sempre gosto de passar bastante essa mensagem, né? Coleta seletiva não é só colocar o coletor seletivo na frente do prédio. Não vai funcionar, né? Isso aí fica para inglês ver, mas para a sustentabilidade funcionar, tem que ter todo o cuidado, dá trabalho, né? A gente também monitora os indicadores, então tudo que é coletado na coleta seletiva e os demais tipos de resíduos da Fiocruz, eles saem da Fiocruz todo mapeado, pesado, identificado, da onde saiu, para onde foi. E isso, tanto nas empresas quanto em outras instituições, deve ser trabalhado da mesma forma para que dê certo, porque senão, com certeza, gente, não vai dar certo. Isso aí a gente já sabe por experiência. Eu achei ótimo vocês trazerem os pontos da perspectiva de vocês, porque para mim é muito importante trazer para a prática o que a gente vê que não está acontecendo. Então, como a Brunella trouxe de início, a Socorro trouxe, a Thaís também, a gente pode até ter um plano, traçar metas, mas se isso não acontecer na prática, não for fiscalizado, não for impulsionado, nada vai acontecer, não vai ter resultado. Não vai ter como apresentar um relatório falando que você teve percentual de FIIs que você conseguiu ter de impacto. Isso tem muito a ver até com a medição do impacto do que aquele projeto entrega na prática. Então não adianta botar tudo num papel lindo, maravilhoso, que isso não acontece. Então, trazendo para o mercado imobiliário, até para tentar contextualizar para quem chegou agora, dentro do mercado imobiliário a gente tem várias iniciativas amplas, trazendo alguns exemplos. A parte das certificações Green Beauty, que é basicamente isso que a Thaís trouxe um pouco, e a Brunella também, que é, caramba, pegar a organização desde o momento da construção, do projeto arquitetônico, pensar em tudo que vai ser reutilizado ali, utilizado, qual vai ser o material, se vai ser um material sustentável, se ele vai ser reutilizado, se ele pode ou não, a questão até da própria construção, conseguir passar por essas alterações climáticas, porque se a gente parar para pensar que cada região vai ter um impacto diferente, a gente vai ter que pensar numa moradia que faça parte nessa adaptação, nessa organização da nova questão climática que está acontecendo. Então, muitas das vezes a moradia, do jeito que a gente imagina hoje, não vai fazer mais sentido daqui 5, 10, 15 anos, porque vai ser super quente, ou vai ter uma alteração muito grande de questões ambientais que vão ser alteradas na estrutura desse imóvel. A parte específica sobre a entrega do condomínio, então o que a Brunella trouxe, caramba, a gente tem um condomínio e tem a certificação, mas essa certificação não quer dizer nada se ela estiver parada, né? Ela tem que acontecer, tem que ter a coleta seletiva, tem que ter energia solar, por exemplo, que eu vejo que vários municípios do Rio estão criando incentivos para as pessoas fazerem energia solar. A questão também de replantio, gente, uma curiosidade muito legal. Tem alguns municípios que o IPTU você possui desconto por praticar reflorestamento, por você deixar aquela planta nativa ali, ou fazer justamente esse plantio de uma planta que seja regional. Então nós temos vários municípios que têm esse tipo de incentivo também, enquanto o IPTU verde, que acaba sendo chamado, né, de certa forma, mas aí eu trago muito mais para prática. Porque se a gente falar com os profissionais que trabalham no mercado, a gente precisa parar para pensar em todo arquiteto, engenheiro, corretor, advogado, que atua dentro do mercado. Eles não estão isolados sozinhos no mercado, eles trabalham em conjunto. E o impacto do trabalho deles no mercado imobiliário é um impacto socioambiental. E aí eu queria trazer um pouco mais para a prática para a gente pensar aqui iniciativas que possam ser feitas por profissionais individuais quanto por empresas. A gente trouxe um pouquinho do mercado imobiliário na sua forma ampla e algumas questões que vocês trouxeram. Mas eu vou trazer alguns exemplos do que eu já pensei, que é claro que eu quero trazer para a prática. Né? Uma coisa que eu estava até conversando com a Socorro. Socorro, eu não sei qual vai ser o tipo de plantinha que eu vou incentivar os meus clientes a colocarem. Como vai fazer sentido aqui no Rio? E se meu cliente for de outra região? Será que eu vou ter que colocar um outro tipo de incentivo de plantinha específica? Porque a gente sabe que isso envolve ecologia. Não tem como eu sair falando para a pessoa botar várias plantas que não fazem sentido na região.
O mesmo vale, de uma forma prática, outra questão é, gente, 10 mirabolantes de uma advogada de imobiliário que está tentando aplicar ambiental. Então surtem, se for algo muito fora da caixinha. Uma outra coisa que eu pensei, gente, as pessoas precisam pensar na questão também do plantio da alimentação delas. Então, a hortinha ali, a hortinha ajuda também no equilíbrio, porque é oxigênio, tem ali essa movimentação, tem a questão da umidade, enfim. Estou falando algumas ideias mirabolantes aqui. Como a gente tem uma bióloga, uma gestora ambiental e uma engenheira ambiental, se eu estiver ficando muito soltada, vocês me falem. Vou trazer as ideias gerais. Uma outra questão que eu estava pensando muito importante era até esses profissionais que atuam dentro do mercado se preocuparem se esses profissionais que elas estão fazendo parcerias também têm essa preocupação. Porque não adianta eu ter essa preocupação e passar para os meus clientes se os meus parceiros que vão trabalhar em conjunto também não tenham. Porque vai ser como se não nasce. Um vai ter isso, beleza, mas o outro. Isso é uma cadeia de sustentabilidade. É todo mundo se organizando para fazer sentido. Aí eu trouxe minhas ideias mirabolantes que ainda vou colocar para prática e organizar. Mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês acreditam que faz sentido uma pessoa hoje? Caramba, eu quero começar a fazer meu projeto de sustentabilidade. Eu, enquanto uma pessoa, seja uma pessoa física, uma pessoa comum do ser humano, ou uma pessoa jurídica que está trabalhando ali dentro do mercado. Brunella, você tem alguma sugestão de início? Eu acho que a Brunella caiu ela de novo. Caiu? Deixa eu ver aqui. E sim. Cássio, eu posso falar uma experiência da minha própria consultoria, que acho que você viu, a gente até conversou sobre isso. Quando a gente faz todo o processo, o licenciamento, e quando finaliza, a gente sempre oferece, né, para o cliente a semente, que é o que você viu. E aí a semente, ela é regional, né, porque não adianta eu trazer uma semente de São Paulo para plantar no Nordeste, né? Então a gente distribui sementes de IP, na intenção de que aquele cliente, ele vá fazer o plantio daquela semente, vá cultivar aquela árvore, para que ele tenha já essa ação sustentável, né? Para que ele tenha esse crescimento e cuide, né? A gente sempre fala, leva, mas aí você tem que cuidar. E aí o que é que a gente pede também a nossos parceiros, para que eles possam fazer essas ações? Os nossos projetos, eles precisam estar interligados, porque a minha empresa não vai conseguir fazer só, como você falou. Mas aí quando a gente consegue unir outros parceiros para que eles possam estar junto dessa ação sustentável, então vai uma gotinha, até que vai se expandir. Então, para você, eu aconselho que você distribua sementes da região. Se for para clientes de outra região, faz uma pesquisa de qual é a semente que você também tem lá. E a ideia da horta é excelente. Eu também, assim como a Thaís, também ministro o curso de educação ambiental, e a gente sempre costuma levar isso para as escolas. Então, a produção de hortas nas escolas, a produção de hortas sustentáveis no seu próprio quintal, para que você já venha e traga de casa, né, essa ação e que você possa aplicar também em outras realidades. Então, quando a gente traz isso para as escolas, a criança ou então a adolescente que está vendo aquilo na escola, não só a parte da horta, mas também como plantio nas escolas de árvores. A gente vê a grande escassez das árvores hoje em dia, pelo menos aqui. A gente vê que derrubam-se as árvores para construir praças, mas aí nos projetos das praças não vem mais aquela quantidade de árvores para ficar uma praça bem arborizada. Então, eu, quanto consultora, eu sinto muito essa escassez nos projetos que recebo. Então, sempre há aquele processo de tentar conscientizar, de tentar levar a importância de você ter uma praça arborizada, de você ter uma rua arborizada, de você ter uma escola que ela esteja arborizada, o clima fica a menos. E aí, como você falou, hoje a gente está nessa situação climática, a gente não sabe como será daqui a 5 anos. Então, o que a gente utiliza hoje, provavelmente daqui a 5 anos não vai servir, porque é uma cadeia, né, que vai se agravando. E se a sustentabilidade é para a gente possa preservar hoje para as gerações futuras. E se a gente não preserva hoje, como é que as gerações futuras vão ter a oportunidade, né, de usufruir do que a gente usufrui hoje? Então, uma das nossas ações é essa, fazer essa distribuição
sempre que possível, nesses eventos, também distribuir a semente do ipê, que é uma árvore da região, que tem é de fácil plantio, e também uma árvore muito bonita, que todo mundo tem interesse. Então, essa é uma das práticas. E eu acredito que você, enquanto pessoa física, são ações simples e que você também pode fazer. Se você tem aquela iniciativa de sair nas escolas, de poder palestrar, de poder dar uma palavra para que aquelas pessoas, enfim, tirem do papel, da televisão, do celular e possam, na prática, realmente estar fazendo essa ação sustentável. Achei ótimo. Eu, inclusive, penso muito sobre a parte até de saúde mental integrada a isso, porque botar a mão na terra, gente, tá com a plantinha é uma das melhores coisas. Com certeza. Isso na escola é muito legal. As crianças, os adolescentes, eles adoram sair ali, né, da sala de aula, onde eles estão vendo só a teoria, e ir na prática poder fazer aquilo ali. Então, quando eles chegam em casa, eles falam: olha, mãe, hoje teve isso na escola, que tal a gente fazer aqui, na nossa casa? Mãe, não derruba essa árvore porque a professora falou isso, alguém falou isso. Então, são ações que você vai plantando aquela sementezinha, mas se você vai disseminando para outras pessoas, ela vai crescendo e a gente vai conseguindo efetivamente, né, fazer com que as pessoas elas possam estar agindo de forma correta. Com certeza. Brunella voltou, gente? Vocês estão vendo ela aí? O áudio dela? Eu não. Eu não consigo mais ver a Brunella. Ih, já caiu de vez. Thaís, o que você consegue colaborar? Então, você falou aí, né, Cássia, também dessa questão do tanto empresa, vamos lá, falar de empresa, né, setor imobiliário, entre outros setores, de analisar também os parceiros, né, os parceiros de trabalho, ou seja, os stakeholders, né, seja os seus fornecedores, seja o seu cliente, seja os seus parceiros de trabalho, se eles também têm esse mesmo pensamento. Isso faz parte do ISD e é super importante, né? E assim, o que eu vejo que é um caminho bem básico, que as empresas, instituições públicas, etc., que elas podem contribuir, é bem assim, ó. Eu até fiz uma anotação aqui, né, para não esquecer. Em primeiro lugar, descarte adequado dos resíduos, né? Isso parece que é básico, parece que é fácil, mas não é. Essas instituições, elas têm muitas especificidades, né? O setor imobiliário, por exemplo, a construção civil, ela tem que... Aí você falou, a gente está falando aqui dessas iniciativas, como a Socorro trouxe, de práticas depois que os prédios já estão construídos, né? Nós, como sociedade, podemos fazer. Mas, no mercado imobiliário, na construção civil, a gente também tem que prestar bastante atenção que, até aí, para as pessoas que vão comprar seus apartamentos, né, ainda e etc., os certificados, as certificações que existem hoje no mercado, como selo LEED, selo Aqua, selo azul da Caixa, eles falam de economia de recursos naturais em todas as etapas, desde a construção do prédio, né, do condomínio, durante a manutenção e o pós, e o descarte desses resíduos. Então, a gente sabe que a gente tem também um grande trabalho aí, que é o gerenciamento desses resíduos da construção civil, que a Brunella até falou um pouco, né? Então, às vezes, as pessoas não dão muito valor. Falam assim, descarte adequado de resíduos todo mundo faz. Gente, todo mundo faz, mas de que forma que faz? Será que faz mesmo? Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa ficar atento. Redução dos desperdícios, né? Essas certificações, elas falam muito de economia de recursos hídricos, de eficiência energética, mas também a gente pensar de uma forma geral, e aí essas coisas que eu vou falando, por exemplo, redução de desperdício, isso a gente também leva para dentro da nossa casa, como cidadão. Porque, às vezes, falta gerenciamento de compras, setor de compras, seja da empresa, seja de uma instituição pública, seja nós, como donas de casa, por exemplo, né, nossa família. Será que a gente está gerenciando bem as nossas compras para não haver desperdício? Então, isso é outro ponto também que as empresas estão focando, que é bem importante. A economia circular na prática.
Será que realmente os fabricantes, os meus fornecedores com quem eu trabalho, eles estão de fato realizando a logística reversa? Isso é um outro ponto, né? E engajamento e conscientização, que é o que a gente vem fazendo aqui, né? Acho que todas as mulheres hoje da live, nós estamos sempre aí lutando para engajar, para conscientizar cada vez mais as pessoas, nós como cidadãos e também no nosso trabalho, porque se nós não entendermos, e seja também no setor imobiliário, se a gente não entender a importância disso tudo que a gente vem conversando, né? Por que é tão importante falar de sustentabilidade? Por que é tão importante a gente reduzir o consumo de uma forma geral, redução de consumo de recursos hídricos? Porque realmente a gente já passa por uma crise ambiental já há alguns anos. E isso está sendo cada vez mais forte. As mudanças climáticas estão aí. E assim, se a gente não cuidar, se a gente não tratar disso, e é hoje que a gente tem que fazer, a gente tem que começar hoje, as empresas têm que começar hoje, todos os setores têm que começar hoje. A gente, no futuro, a gente pode ser prejudicado, porque o planeta, ele vai continuar aí. O planeta Terra não vai morrer, não. Né? A gente tem mania de falar assim, vamos salvar o planeta Terra. Ah, eu estou fazendo isso pelo meio ambiente. É normal e corriqueiro a gente falar isso, né? Mas, na verdade, não, porque o planeta, ele se regenera. Agora, a gente tem que fazer pela gente, porque a espécie humana, sim, está sendo cada vez mais ameaçada. As nossas condições de saúde, as nossas condições de saúde mental, né? Então, eu acho que essas são dicas aí importantes, tanto como cidadão, sociedade, quanto para as empresas, que aplicando isso já vão avançar bastante aí. Gente, Brunella voltou? Vocês estão vendo ela ou não? Eu tava falando com a Brunella, ela caiu de vez, gente. Eu vou tentar ajudar a Brunella, porque ela tem a iniciativa dela, justamente ajudando também, tanto o trabalho dela, trazendo aqui esse recorte, porque ela trabalha na gestão ambiental, gente, então é importante demonstrar que ela já está dando esse pilar, porque o trabalho dela é nisso, mas é outra iniciativa que é o que a gente faz parte aqui, que nós três somos embaixadoras, é a revista Na Prática Ambiental. Inclusive, é esse o movimento de fazer uma educação ambiental e que mais profissionais consigam conhecer esse pilar ambiental para aplicar e também trazer para a sua própria carreira. Então, assim, é muito importante vocês saberem que já tem algumas edições gratuitas disponíveis. A primeira já está aí, a segunda, pelo que eu me lembro. E agora a gente vai ter uma nova edição, que deve lançar até o mês de março. Então, vocês acompanhem as informações para vocês conhecerem sobre essas revistas, porque tem um conteúdo justamente voltado para o turismo ecológico, empresas que fizeram essa readequação e possuem esse pilar de sustentabilidade, legislação também ambiental, né, essa atualização que os profissionais precisam se adequar e as empresas também. E também, como uma das colegas aqui trouxe, a parte do compliance ambiental, que é justamente esse pilar do licenciamento ambiental, gente. Toda empresa, toda atuação precisa estar licenciada. E a gente sabe que a maioria não está. Então vai ter que se regularizar. Isso faz parte do pilar também do compliance, faz parte do SG, que é essa adequação. Então é muito importante a gente saber que essa iniciativa é bacana, é gratuita, então para quem tiver interesse, a revista Na Prática Ambiental, a Brunella tem um Instagram focado nisso, eu vou botar até nos stories hoje para quem tiver mais interesse em conhecer. As meninas aqui que trabalham efetivamente nisso, gente, nós temos uma bióloga e uma gestora de ambiental formada em turismo. Então, acompanhem, porque às vezes por um vídeo no Instagram você tem a ideia. Eu estava pensando o que eu vou implantar aqui para começar a iniciar. Eu tive a ideia com o Instagram delas duas, uma falando sobre coleta seletiva e a outra falando sobre a questão das sementes. Então parece que é uma questão isolada, que é a obrigação do outro fazer, mas é também do nosso, da gente fazer. O que eu tenho cada vez pensado é trazer para o mercado imobiliário essa conscientização. É o que todos que trouxeram, gente, não adianta você falar que talvez eu pratique SG, talvez eu pratique sustentabilidade, se você não souber o que é, se você não saber fazer, se você não começar. Então é muito importante começar, pensar no ponto, o que eu consigo fazer, como eu consigo me organizar para começar, para direcionar. Então,
É claro que, gente, é de acordo com a nossa limitação. Eu não vou querer abraçar o mundo e resolver tudo em 24 horas. Isso não vai acontecer. Mas, como as meninas trouxeram de exemplos aqui, e a Brunella no início da live, nós temos vários pontos muito importantes que cada pessoa pode começar a fazer. Parece que, às vezes, aquilo que a gente aprendeu lá na escola, na infância, eu tive algumas aulas focadas nisso, era algo simples, porque era reaproveitamento de alimento, era saber a separação da coleta seletiva, as corzinhas de cada uma das lixeiras, era também fazer mini hortinhas, então ensinava a gente a fazer plantio das mudinhas e botar água, né, para regar, para acompanhar e etc. Então, parece que é brincadeira, mas isso ainda tá na minha cabeça até hoje, gente. Daqui a pouco eu faço 30 anos. Então, pra gente ver como que é importante ali desde a criança ter esse acesso, você depois, enquanto adulto, continuar, não é largar, chutar o balde e deixar para outra pessoa. Isso é responsabilidade da prefeitura. Isso é responsabilidade da empresa. Não, gente. Se você consegue fazer dentro da sua esfera, faça. E eu falo isso também dentro do mercado imobiliário. Se a gente sabe que tem algum profissional ilegal, denuncie. A gente tem CREA, a gente tem Cresce, a gente tem OAB. Porque a gente tem muito profissional ruim no mercado, a gente sabe disso. Mas os bons estão lutando para manter o mercado bem ajustado. Por isso que a gente está falando sobre gestão ambiental aqui também. Eu queria agradecer, meninas, por essa palavra que vocês trouxeram aqui, que é muita coisa, inclusive. E a gente parar para pensar que cada um dos temas que vocês trouxeram já é um projeto gigantesco, porque pensar na parte do plantio já é uma questão complexa, a gente parar para pensar em cada região. A coleta seletiva também, se a gente parar para pensar dentro da própria casa, dentro de um condomínio, numa empresa, a gente vai mudando essa parte, ampliando, e a gente vai percebendo que tem um impacto sim, por mais que pareça que não, se a gente se organiza e direcionar para isso, tem um impacto. Então, eu queria deixar aqui meu obrigada por vocês trouxerem aqui essas informações e pedir para que vocês deem os últimos recados para as pessoas que estão ouvindo aqui hoje, que queiram começar a aplicar princípios de sustentabilidade, da gestão ambiental na vida delas. Quem quer começar falando? Posso falar, Cássia? Sim. Então, conforme a gente veio falando, né, hoje, aí ao longo dessa horinha, às vezes as atitudes parecem simples, mas elas dão resultados bem efetivos e bem complexos. Então, dentro de casa, nas empresas, procurem separar os seus resíduos, coleta seletiva, compostagem também é uma coisa que, se a gente for falar, dá assunto aí para mais 3 horas de assunto, né? Compostagem. Ações simples também, adotar a sua caneca, a sua garrafinha no ambiente de trabalho, não usar copos descartáveis, não usar materiais descartáveis, isso é muito importante. E pensar no não desperdício, em primeiro lugar, o consumo consciente. Essa é a minha dica de hoje. E aí, complementando o que a Thaís falou, que possamos realmente tirar do papel, né? Que a gente possa viver na prática o que a gente fala muito, porque falar é muito fácil. Mas se você iniciar na prática, né? Como ela já citou aí vários exemplos, um copo que você vai adotar, o lixo o bombom que você vai chupar, que você não vai jogar ali na rua, você vai procurar uma lixeirinha para jogar. E isso você praticar não só no seu contexto de trabalho, nas ruas, mas que você possa iniciar de casa. Você é seu exemplo. No meu caso, eu sou mãe. Eu sou o exemplo da minha filha, então ela vai seguir muito o que eu fizer. Então, que eu possa praticar essas práticas sustentáveis dentro da minha própria casa para poder eu também trazer isso para a realidade, para o meu mercado de trabalho. Porque de nada adianta eu trazer isso, falar que eu faço isso na rua, que eu faço na minha empresa, e eu não fazer isso dentro da minha própria casa. Não é efetivo. Então, que eu possa na prática, e que vocês também possam na prática, estar fazendo essas ações diárias, para assim podermos, né, preservar para as gerações futuras. Tá ótimo, meninas. Para quem assistiu a live e chegou agora, ela vai ficar gravada. Então, para quem quiser ver ela completa, a gente tem muita informação, gente, sobre ESG, algumas críticas
algumas questões pontuais sobre isso e sobre iniciativas, para vocês terem essas ideias. É claro que a gente trouxe várias informações do que é mais utilizado, do que na prática acontece, mas vocês podem abrir a caixinha de pesquisa de vocês. Nós temos negócios de impacto socioambiental que são preocupados efetivamente com algumas tarefinhas. A colega Thaís trouxe, por exemplo, sobre a compostagem. Tem empresas que fazem efetivamente a compostagem, pegam a questão da pegam ali o lixo e fazem esse tipo de tratamento, além de outros tipos de iniciativas. Então, pesquisem sobre o tema. Pode ser que você não consiga fazer tudo, mas se você já conseguir contribuir com uma empresa dessa que tem esse impacto socioambiental, você já está integrando isso de alguma forma. Então é isso, gente. Conheçam o tema, pesquisem o tema e fiscalizem. Eu acho que esse é o resumo da live de hoje, né? De ter essa educação ambiental, de passar para frente, de falar para os colegas, de falar para os filhos, falar para todo mundo que é necessário, que é importante. Clica nesse aviãozinho aqui embaixo, gente, para encaminhar para todo mundo, que vocês saibam que precisam conhecer mais sobre isso, que a gente trouxe do recorte do mercado imobiliário, mas também um recorte amplo. Então, qualquer empresa, qualquer pessoa pode aplicar isso que a gente trouxe hoje. Mercado imobiliário, a gente acaba pensando muito mais na parte da construção, até do impacto ali que existe, ou até mesmo das empresas que eles vão se organizando. Mas, no amplo, todo mundo precisa fazer isso. Todo mundo precisa se ajustar. É isso, gente. Alguém falou do PGRS aqui, ó. Muito obrigada. Boa semana e bom carnaval para todos, né? Abraço. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite.